Olá, graça e paz. É sempre bom estarmos juntos para estarmos comentando, meditando na santa e gloriosa Palavra de Deus. E hoje nós queremos estarmos falando com vocês acerca do pecado, o pecado e suas consequências versus a misericórdia de Deus. E o nosso texto base será Gênesis capítulo número 3. O texto de Gênesis nos relata a queda do homem, a entrada do pecado no mundo. A Bíblia diz que Deus, no princípio, havia criado todas as coisas e Deus havia criado também um jardim chamado Jardim do Éden. E nesse jardim que Deus colocou o homem para cuidar, para tratar, Deus plantou ali algumas árvores. E dentre estas árvores, segundo o texto bíblico, Deus plantou ali a árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E Deus deu uma ordem ao homem, dizendo o seguinte: olha, de todas as árvores que estão aí, vos serão para alimento, para mantimento, mas não coma da árvore, ou seja, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. E a Bíblia ela continua dizendo o seguinte, que em certa ocasião, quando Eva, esposa de Adão, estava passeando pelo Jardim do Éden e observando a criação de Deus, as coisas lindas que Deus havia criado, ela parou e começou a observar a esta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia também fala que, em contrapartida, Satanás, em forma de serpente, se aproxima de Eva e começa a tentá-la, dizendo: olha, Eva, essa árvore é boa para alimentar-se, o fruto é agradável, o fruto ele é bonito e você pode comer. Você pode se alimentar deste fruto. Não foi exatamente com essas palavras que a serpente se dirigiu a Eva, mas estamos apenas parafraseando para entendermos melhor o que aconteceu lá naquela ocasião. E Eva então disse para a serpente: o Senhor Deus disse que nós não deveríamos comer dessa árvore, porque no dia em que dela comêssemos, nós estaríamos perecendo. Mas a serpente disse: olha, ele não quer que vocês comam do fruto dessa árvore, porque vocês serão como ele, vocês serão como Deus, vocês conhecerão o bem e vocês conhecerão também o mal. E a serpente insistiu com Eva, foi trabalhando no desejo, foi trabalhando nos olhos, foi tentando a Eva, a tal ponto que ela acabou não resistindo, ela acabou cedendo à tentação, estendeu a sua mão, tomou do fruto e comeu aquele fruto. O texto de Gênesis 3 ainda nos diz o seguinte, que quando Adão, seu esposo, se aproxima, ela convence a Adão a comer desse mesmo fruto. E a Bíblia diz que no instante em que eles comeram do fruto, eles passaram a conhecer o bem e o mal. Então o momento que eles tinham até então de inocência foi-se embora. A época, a fase, a era da inocência foi-se embora. E então Adão e Eva eles caem no pecado da desobediência. Desobedeceram a voz do Criador, desobedeceram a voz de Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia fala que eles se envergonharam porque viram que estavam nus. Até então eles não tinham noção de que estavam nus, não tinham maldade nenhuma em seus corações, eram seres puros, seres sem pecados. Mas depois que desobedeceram a Deus e transgrediram, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a herdar o pecado, serem homens, ou melhor dizendo, ser um homem e uma mulher pecadora. E o texto fala que com vergonha eles pegaram folhas de figueiras, fizeram roupas para si. E a Bíblia fala que Deus tinha o hábito, o costume de no final da tarde
estar no meio do jardim para ter uma conversa com o homem, ter um bate-papo com o homem. E assim foi. Chegando o finalzinho da tarde, Deus se aproxima, como sempre fazia, e procura por Adão e não encontra Adão. Procura por Eva e não encontra Eva. É claro, é óbvio, é evidente que Deus já sabia o que estava acontecendo. Mas Deus se fez de desentendido para ver qual seria a reação de Adão e a reação de Eva. E Deus então procura por Eva, procura por Adão e não os encontra. Mas Deus sabia exatamente onde eles estavam. Aí então Deus começa a falar com o homem, começa a chamar Adão, dizendo: Adão, onde estás, Adão? Adão então, ali coagido, sem jeito, com a voz trêmula, acredito eu, porque já sabia que tinha feito o que era errado, ele então responde ao Senhor: Senhor, eu estou aqui escondido, porque eu ouvi a tua voz e temi, me envergonhei, porque eu estou nu. Aí o Senhor então confronta Adão com o seu erro, confronta a Deus com o seu pecado, dizendo para Adão: Adão, por acaso você comeu do fruto da árvore que eu disse a você para dele não comer? Adão então, ele, ao invés de confessar, de assumir o seu erro, de assumir a sua responsabilidade, dizer: sim, Senhor, realmente eu fracassei, eu errei, eu pequei em desobediência à tua voz. Mas Adão não fez nada disso. Adão complicou ainda mais a sua situação. O que Adão fez? Adão então procurou transferir a sua culpa para a mulher. E isto eu particularmente costumo chamar de síndrome de Adão. O que é isso? É quando você não assume os seus erros, quando você não assume as suas falhas, quando você não assume os seus pecados, quando você não quer responder pelos seus pecados. Então Adão, o que é que ele fez? Adão, ele transfere a sua culpa, transfere a sua responsabilidade para a sua esposa. E ao mesmo tempo é como se ele dissesse que a culpa era de Deus. Ele disse: Senhor, a mulher, a minha esposa, a mulher que me deste, é que me fez comer. Em outras palavras, ele estava dizendo: se o Senhor não tivesse feito a mulher, eu não teria pecado. E se não fosse por ela, eu não teria errado. Mas a culpa é dela. E até então, o Senhor ouviu a explicação de Adão e não argumentou com ele. Aí o Senhor se dirige a Eva e disse: Eva, por que fizestes isso? Eva, da mesma forma, não assume o seu erro, não assume a sua responsabilidade. Percebe-se aí que Deus estava dando uma oportunidade, uma chance, tanto para o homem quanto para a mulher reconhecer o seu erro e pedir perdão pela sua falha. Mas eles não fizeram assim. Eva, à semelhança do seu esposo, ela também não assume a sua responsabilidade, não responde pelos seus erros, mas transfere a culpa, transfere a responsabilidade para a serpente. E aí então o Senhor toma a sua decisão e o Senhor ali fala que maldita seria agora a serpente que rastejaria e que do pó da terra estaria se alimentando, ou seja, que a serpente estaria rastejando, estaria nessa condição e seria uma situação até de humilhação por conta de ser um instrumento de Satanás para fazer com que o homem pecasse. E depois o Senhor se dirige para Eva e disse: olha, vou fazer o seguinte com você, em relação à consequência do seu pecado, você dará luz, mas vou aumentar as dores de parto. Era natural que Deus quisesse que Adão e Eva tivessem filhos. Mas o Senhor disse que a consequência do pecado para Eva é que ela teria dores na hora da concepção, na hora do parto. A expressão que Deus usa é a seguinte: aumentarei grandemente a tua dor na hora da sua concepção. E Deus disse ainda mais para a mulher: olha, o seu desejo, a sua vontade será para o teu marido. O teu marido vai te dominar. Você deverá estar submissa ao seu esposo. E depois, voltando-se para Adão, o Senhor disse:
a Adão: Adão, por tua causa agora maldita é a terra. Ela produzirá agora espinhos e abrolhos. E o Senhor disse ainda mais para Adão: Adão, de agora em diante, você vai comer do suor do teu rosto. Você vai ter que penar, você vai ter que sofrer. As coisas não virão a você mais de mão beijadas, como você estava acostumado a ter. É claro que Deus não usou essa expressão de mãos beijadas, não é? Mas aí eu estou mais uma vez aí parafraseando para que nós possamos ter uma melhor compreensão do que aconteceu ali no Jardim do Éden. Então, com esse texto de Gênesis 3, nós observamos ali o pecado entrando no mundo. E, conforme falamos, o assunto da mensagem de hoje é o pecado e suas consequências versus a misericórdia de Deus. E pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Tudo aquilo que é contrário ao ser de Deus, à vontade de Deus, ao caráter de Deus. Desse modo, o homem, ele peca tanto ao não fazer aquilo que agrada a Deus, como também peca quando faz aquilo que desagrada a Deus. A doutrina acerca do pecado, ela é bastante exaustiva na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O pecado e suas consequências. Vamos falar um pouquinho sobre o pecado e as suas consequências. O pecado ele entrou no mundo, conforme já lemos o relato de Gênesis 3, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram a Deus e preferiram obedecer à sua própria vontade. Eles entenderam que o seu interesse, a sua vontade, era superior ao querer e à vontade de Deus. E, portanto, ao invés de obedecerem a Deus, eles preferiram obedecerem à sua própria vontade. E por isso, eles se tornaram conscientes do certo e do errado. A partir do momento que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles passaram sim a conhecer o bem e o mal, mas passaram a conhecer o bem e o mal na prática, diferente de Deus. Deus ele conhece o bem, Deus ele conhece o mal, mas Deus conhece o bem e o mal não na prática, porque Deus não pratica o mal. De forma alguma, porque Deus é todo bondade. Deus é o tempo todo bom. Já Adão e Eva passaram a conhecer o mal na prática, a praticar o mal através da desobediência, o pecado da desobediência a Deus. E por esse ato de desobediência, sua natureza humana ela foi corrompida. E eles receberam uma natureza pecaminosa, ou seja, uma carne pecaminosa, e o que nós chamamos de pecado original. Todos os descendentes de Adão, inclusive nós nos incluímos nisso, todos os descendentes de Adão e Eva herdaram o pecado na carne, herdaram o pecado original. E no Novo Testamento, João escreve da seguinte forma: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso se encontra na primeira epístola ou primeira carta de João, no seu capítulo 1 e no verso número 8, e que diz que todos os homens são pecadores. Nós herdamos o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A Bíblia também diz lá em Romanos capítulo 3 e o verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus também diz que o salário do pecado é a morte. E no instante que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, fisicamente eles não morreram de imediato, mas já tiveram a morte espiritual, ou seja, o que é morte espiritual? É a separação da comunhão com Deus. Perder o seu convívio com Deus.
perderam o seu contato com Deus. Antes de pecarem, Adão e Eva eram inocentes. Adão e Eva eram santos. Adão e Eva não tinham nenhum pecado, nenhuma falha. Mas após a sua falha, passaram a serem pecadores. Passaram a ser progenitores do pecado para toda a raça humana. E Deus, que é santo, não se mistura com o erro, não se mistura com o pecado. Deus não se compactua com os erros. E por essa razão, eles foram afastados da presença de Deus. E é justamente isso que o pecado faz. O pecado nos esconde da presença de Deus. O texto fala que quando Deus, no final da tarde, foi conversar com o homem, foi bater um papo com Adão e com Eva, o texto fala que eles se esconderam, porque viram quem estavam nus, se envergonharam. O pecado nos traz vergonha. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz nos escondermos da presença de Deus. Apesar de que, aos olhos de Deus, ninguém se esconde, mas nós temos aquela ilusão de que existe um meio e uma forma de nos afugentar e de nos escondermos da presença de Deus. Então o pecado trouxe a morte espiritual, rompeu, quebrou a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus Todo-Poderoso. E por essa razão, nos dias de hoje, muitos vivem por trás de máscaras que foram causadas pelos nossos pecados. Máscaras por causa dos nossos pecados. Pessoas assim, que estão em pecado, que estão em falhas, que estão usando máscaras na presença de Deus, eles não aparecem para a luz, porque têm medo de que as suas obras sejam reveladas. Quantos crentes, quantas pessoas dentro da igreja vivem escondidos atrás de máscaras, fazem da vida um teatro, representam o que na verdade não são. Eles leem a Bíblia, oram, vão à igreja, mas abrigam pecados escondidos em seu coração. O namoro é impuro, a língua está cheia de peçonha e lascívia, os negócios são desonestos. São crentes, vão à igreja, cantam, ensinam, pregam, mas vivem acobertando os seus pecados. Vivem sem integridade, sem verdade, sem transparência. É uma vida de representação, é uma vida de encenação, é uma vida teatral, com aparência de piedade, mas sem poder, sem autenticidade, é uma vida de hipocrisia. Se queremos que o céu se abra e que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, como noutras épocas, em outros lugares, é necessário que essas máscaras caiam, que essas máscaras venham a cair e que a nossa vida seja limpa e purificada e que andemos na luz. Então isto é apenas um pequeno rascunho ou poucas palavras a respeito do pecado, do que é o pecado, do que o pecado faz e das consequências que o pecado traz aos nossos corações. Mas vamos ver agora o que a misericórdia de Deus faz em nosso favor, pois o tema da nossa mensagem é o pecado e suas consequências versus a misericórdia de Deus. O Senhor, Ele é misericordioso e há muitos textos bíblicos que descrevem a grande misericórdia de Deus. Por exemplo, Jeremias capítulo 3, no verso 22 e 23, diz da seguinte forma: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande
é a fidelidade do Senhor. Amado ouvinte, embora o pecado tenha nos separado de Deus e por causa da transgressão estivéssemos todos condenados à morte eterna, conforme diz Romanos 6:3, que o salário do pecado é a morte, o Senhor teve misericórdia de nós e enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Hoje nós somos pecadores, mas somos pecadores alcançados pela bondade, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Nós somos pecadores redimidos no sangue de Jesus Cristo. Jesus, ele sofreu a punição da culpa pelo pecado que nós cometemos. Sem que ele tivesse culpa alguma, ele pagou pelo nosso pecado. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53, no verso 6, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por sua grande misericórdia, nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, sangue que ele verteu por nós lá na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz ainda lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, versos 18 e 19, da seguinte forma: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais os ligaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que nós somos resgatados com um alto preço, e foi o preço do Senhor Jesus Cristo. Nós somos comprados, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com nenhum metal precioso, com nenhuma moeda de importância grande, mas o nosso preço custou um preço muito alto que valor nenhum poderia comprar. O próprio Senhor Jesus deu a vida em nosso favor. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há resgate de pecados, não há perdão de pecados. E por essa razão Jesus, ele veio de uma vez por todas, entregou a sua vida, derramou o seu sangue por nós até a última gota para nos resgatar, para nos comprar e para nos redimir em Deus, em Cristo Jesus. E de acordo com primeira carta de João, capítulo 1 e o verso 6, nós encontramos essa verdade. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Precisamos sermos autênticos na presença do Senhor. Se nós proferimos, se nós proclamamos, se nós arrogamos para nós que nós temos comunhão com Deus, precisamos mostrar essa comunhão, demonstrar essa comunhão através das nossas atitudes, do nosso comportamento, não apenas através da aparência, mas através daquilo que somos, através da nossa autenticidade na presença do Senhor. Nós precisamos então andar na luz e não nas trevas. Devemos andar na presença do Senhor e entender que somos pecadores. Nós erramos, nós falhamos e que somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. É impossível andar com Deus e andar no pecado ao mesmo tempo. Andamos no pecado e perdemos a intimidade com Deus, ou andamos em intimidade com Deus e rompemos com o pecado. Nós precisamos decidir aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Viver de braços dados com o pecado, viver em harmonia com o pecado, cultivar uma amizade com o pecado, ou então termos paz, vivermos em harmonia, estarmos de bem com Deus através da nossa comunhão e da nossa intimidade, andando na luz, na face, na presença do Senhor. Mas, enquanto nós abrigarmos práticas pecaminosas em nossa vida, enquanto alojarmos pensamentos impuros em nossa mente,
Enquanto alimentarmos os nossos olhos com a lascívia, estaremos andando de mãos dadas com o pecado. E não é isso que Deus espera de mim, não é isso que Deus espera de você, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós venhamos a estender as nossas mãos e segurar firme nas mãos dele. Quando nós começarmos no mar desta vida, sentir que o vento é contrário, sentir que a tempestade é forte e nos vermos envoltos em pecados, em falhas, à semelhança de Pedro que começou a afundar no mar da Galileia, quando começarmos a afundar, vamos fazer como Pedro fez, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando assim nós o fizermos, quando nós confessarmos o nosso pecado ao Senhor, Ele vai estender as suas mãos, vai segurar firme em nossas mãos, vai nos fazer ficarmos firmes e nós voltaremos novamente a andar sobre as águas. Nós voltaremos novamente a enfrentar o vento contrário dessa vida, a enfrentar a tempestade e sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a minha vida, e que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo esteja continuamente sobre as nossas vidas. Que todos fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e que realmente possamos entender que o prazer de Deus é nos ver em sua presença e que nós tenhamos esse mesmo prazer, que seja recíproca esse querer de Deus, essa vontade de Deus para as nossas vidas. Que tenhamos prazer em estarmos na presença do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro, onde estaremos juntos falando, meditando sobre a santa e gloriosa Palavra de Deus.